Nasci em Viradouro, uma pequena cidade no interior do estado de São Paulo, próximo ali daquela região de Bebedouro, Ribeirão Preto, e que eu me orgulho muito, principalmente quando eu falo que eu nasci em Viradouro, é bom porque já gera uma conversa, o pessoal pensa, Viradouro da escola de samba, eu falo, não, é uma cidadezinha pequenininha, perdida lá no interior do estado de São Paulo, e eu fico muito feliz de ter nascido lá e passado a minha infância, principalmente porque eu tive uma infância daquelas que se tinha no passado, que hoje as crianças das grandes cidades não têm. Eu ia para a escola de manhã, quando eu voltava já tirava o sapato, já ficava andando descalço, a gente jogava bola na rua, nadava nos córregos, a gente empinava pipa, a gente caçava passarinho. Então foi uma infância assim muito gostosa, em que eu me lembro assim com muita saudade. E é curioso porque à medida que o tempo passa, a gente vai voltando e lembrando da infância. E detalhes que durante toda essa minha vida passou desapercebida, nos últimos tempos tem me vindo assim à memória, não é? Eu lembro do meu pai era um pequeno negociante, na verdade ele tinha um bar, e eu ajudei muitas vezes no bar, a trabalhar no bar, a atender os clientes do bar. Até hoje, por exemplo, eu sei fazer café muito bem, porque o meu pai me ensinou a fazer o café lá no bar, para os clientes. A minha mãe era bibliotecária do ginásio estadual. Isso fez com que eu me ligasse aos livros. Eu lembro que às vezes eu fazia alguma arte, ela, para me colocar de castigo, ela me colocava na biblioteca perto dela. E aí ela me sentava na cadeira e falava, olha, você dorme ou você lê um livro? E eu, às vezes, dormia, e um dia eu peguei um livro, que eu lembro muito bem, que era o Capitão Bellyrose, um livro de capa espada, e comecei a ler. E fiquei tão entretido que quando deu a hora do castigo, a minha mãe falou, pode sair do castigo. Eu fiquei lendo, e a partir daí eu li esse livro inteiro, peguei um outro, e foi a partir desse momento, desse estímulo da minha mãe, ver como as mães são sábias, né? Que eu me liguei tanto ao livro, e a partir daí eu me liguei ao livro. Mas a minha infância foi muito bacana, eu tive vários amigos, eu tenho um amigo de infância chamado Marquinhos, que a gente jogava futebol, e jogava futebol de botão. Inclusive, recentemente eu voltei na minha terra, Viradouro, e reencontrei com ele, a gente reatou aquela amizade antiga, voltamos a falar do passado, mas a minha infância foi muito gostosa. A escola, eu fiz o primário, eu fiz o ginásio lá em Viradouro, então eu só tenho boas lembranças da minha infância, vários amigos, e o único problema é que eu saí de Viradouro muito cedo, eu saí de Viradouro com 12 para 13 anos de idade, e com isso eu fui para Ribeirão Preto, depois vim para São Paulo, e aí eu fiquei muito tempo distante de Viradouro. Eu lembro que quando eu tinha lá meus 25 anos de idade, eu fiz uma espécie de uma crônica sobre a minha cidade e falei muita coisa da minha primeira professora, Dona Marília, falei do Marquinhos, falei do Zé Marques. Quer dizer, a minha infância foi muito gostosa. É uma infância assim que povoado de recordações, de alegria, de bons momentos, e que é interessante, como eu disse antes, à medida que o tempo passa, a gente começa a lembrar com saudades daquele tempo distante. Quando eu estava perto dos 30 anos de idade, eu recebi duas propostas de trabalho. Uma para trabalhar numa empresa de produtos químicos e outra para trabalhar numa editora, a editora McGraw-Hill. A editora McGraw-Hill, eu só sabia dela porque eu havia lido no jornal que um dos diretores lá da empresa nos Estados Unidos havia comprado uma biografia falsa do Howard Hughes. Então estava sendo falada bastante nos jornais aqui de São Paulo. Então, a proposta da empresa de produtos químicos era maior, o salário era maior, mas a oportunidade que eu tinha de trabalhar numa editora, eu sempre gostei de livro, minha mãe bibliotecária, o meu relacionamento com as pessoas ligadas a livros era muito forte. Eu achei que era uma oportunidade assim, importante na minha vida. E eu fui trabalhar lá como controller,
porque a minha formação era de contabilidade, finanças e comecei bem. A empresa, eu comecei me destacando na empresa, me destacando inclusive internacionalmente, porque todo ano a gente apresentava o budget para os chefes nos Estados Unidos e eu sempre me destaquei nessas apresentações dos budgets. Paralelamente, eu namorava a Ruth e nesse período também eu casei, que foi uma decisão importante na minha vida também. A mudança para essa empresa, McGraw-Hill, e automaticamente o meu casamento em sequência. Na empresa, a empresa foi tendo um certo desenvolvimento e num dado momento apareceu a oportunidade de eu trabalhar como o diretor-geral da McGraw-Hill em Portugal. Naquela época era interessante porque você trabalhar fora do Brasil eram poucas as oportunidades. E eu me senti assim muito assim, com vontade de ir, né? Eu achei que era uma oportunidade bacana de viver num outro país, de conhecer uma outra cultura e não tive dúvida de aceitar. Na época eu já tinha nascido a minha primeira filha, a Natália, e nós fomos para Portugal. Fiquei lá em Portugal há alguns anos e lá aconteceu um fato interessante, que nós de Portugal, nós comprávamos os livros aqui do Brasil para revender em Portugal. Tinha um problema em relação ao português, né? Que depois com a novela Gabriela que passou lá e com as outras novelas da Globo, isso foi bastante reduzido, essa rejeição ao português do Brasil. Mas na época, os livros que a gente estava produzindo aqui no Brasil, eu não conseguia vender em Portugal, eram muito regionais. Então eu senti a necessidade de começar um programa editorial lá em Portugal, próprio da editora portuguesa. Eu fui incentivado pelo pessoal dos Estados Unidos, né, e me autorizaram a fazer, e eu publiquei em Portugal o meu primeiro livro como editor. Foi um livro de estatística básica do professor Bento Murteira. Esse é o livro marcante na minha carreira editorial. E eu fiquei em Portugal durante 2 anos, quando aconteceram alguns problemas aqui com a McGraw-Hill do Brasil. Eles me trouxeram de volta e eu assumi a direção geral da McGraw-Hill do Brasil. A situação aqui não estava muito boa, né? Haviam muitos funcionários saindo, outros dizendo que o último que sai apaga a luz, e eu peguei realmente uma empresa com bastante dificuldade. E fiz um diagnóstico e percebi que o problema era a linha editorial. Investi firme, só que eu fui surpreendido novamente. Os americanos vieram aqui e resolveram, independentemente da tendência assim, positiva que eu estava implantando na editora, eles resolveram ir embora do Brasil. Aí eu lembro que num almoço que eu estava com 2 advogados e o controller geral da McGraw-Hill, eles falaram que iam fechar a empresa e que eu podia ser realocado em alguma unidade internacional. E eu falei, olha, a empresa está bem, ela tá com uma tendência muito boa, eu acho que a gente vai resolver a situação. E eles falaram, Milton, nós viemos aqui para fechar, não tem volta. E aí um advogado falou para mim, poxa vida, se você está defendendo tanto a empresa, se você está querendo continuar com a empresa, por que você não fica com a empresa? Assume. Eu falei, mas como? Nós estamos fechando a empresa. Se você assumir todos os ativos e passivos correntes, a empresa é sua. E nós chegamos num número, conversei com a minha mulher, e eu deixei de ser, nesse momento, um executivo de carreira internacional para ser um empreendedor, com todos os riscos que a década de 80 oferecia. Mas eu confiava. Eu tinha feito um diagnóstico, eu tinha feito algumas mudanças, e a área editorial ela demora um pouco de tempo para maturar. Eu tinha certeza que eu ia dar certo. Foi difícil, não foi fácil. Agora, a grande sacada que eu tive na época, e por sorte eu pude implementar, é que eu comecei a primeira linha de livros de informática no Brasil. Eu publiquei os primeiros livros de PC para o mercado brasileiro. E publiquei toda uma sequência de livros voltados para usuários de BMPC e compatíveis. E eu saí na frente de todas as outras editoras. Quando as editoras acordaram para isso e começaram a publicar livro de informática, eu já tinha uma linha editorial implantada, consolidada, uma marca consolidada. Eu mudei o nome de McGraw-Hill para Macron Books e passamos a ser os maiores editores de livros de informática no Brasil. Aí
logicamente a coisa começou a andar bem e eu falei, ok, vou investir em outras linhas. Aqui no Brasil já se publicava livros na área de negócios, mas não como sendo uma linha editorial. Eu achei que era uma oportunidade e eu escolhi alguns temas: marketing, recursos humanos, liderança, e comecei a publicar livros na área de negócios como sendo uma linha editorial. Publiquei livros assim muito interessantes: posicionamento, marketing de guerra, foco, vários livros que fizeram sucesso. Publiquei o primeiro livro de franchising no Brasil, o primeiro livro de marketing de serviços no Brasil. Publiquei autores bastante importantes aqui no Brasil e a editora se consolidou. Aí eu pude dar alguns saltos. Eu publiquei livros na área de controle de qualidade, eu mantive a linha original da McGraw-Hill, que eram livros universitários, mas eu diversifiquei, entrei também na área de ensino de inglês como segundo idioma e a editora cresceu. Na década de 90, início da década de 90, a gente era, sem dúvida, uma das 3 maiores editoras de livros técnicos do Brasil, mas a líder na área de livros de informática. Nós éramos realmente muito conhecidos. Eu lembro que na Fenasoft e nas Condex, a gente fazia stand de 200, 300 metros quadrados e era um sucesso. Teve uma das Fenasofts que nós vendemos, eu fiz o cálculo, um livro a cada 15 segundos. É um recorde isso, né? Foi um negócio assim fantástico. Agora, a partir de 95, 96, com a vinda da internet, eu percebi que essa área de informática iria declinar. Por uma razão muito simples: a internet ela não depende de livros para você utilizar. Ela é autoexplicativa, você tem os helps, você não precisa de livro para te ensinar a utilizar como precisava utilizar o Word, Excel, Access no passado. E as versões foram mudando tanto que quando saiu uma versão nova, a pessoa que usava o software não tinha necessidade de comprar um livro novo daquela versão. Eu achei que era o momento de tomar uma decisão. Um dia, conversando com 2 amigos, um virou para mim e falou assim: Milton, onde você pensa estar daqui 10 anos? Eu falei: daqui 10 anos, eu gostaria de estar trabalhando menos, curtindo mais próximo da minha família. Já tinha nascido a minha segunda filha, Isadora. Minha família sempre harmoniosa, sempre tive o apoio da minha família. E quando chegou por volta de 1996, 97, aquelas editoras americanas que tinham ido embora do Brasil começaram a prospectar. O Plano Real havia sido implantado e eu fui contactado por pelo menos umas 6, 7 editoras, sendo 2 delas brasileiras, para vender. E foi uma surpresa muito grande de mercado quando eu resolvi vender a Macron Books para a editora Pearson. Eu vendi com o comprometimento de trabalhar com eles 2 anos como presidente e não podia competir montando uma outra editora em livros universitários, em livros de negócios e informática. Terminados os 2 anos, eu montei outra editora. A única coisa, eu sei fazer muita coisa, mas a coisa que eu gosto é ser editor. E comecei a publicar livros da série Parenting, que é Pais e Filhos, alguns livros de guerras e batalhas. E passou o tempo de carência, eu voltei a publicar livros de marketing, recursos humanos, focando em liderança, batalhas, que é uma área que eu gosto também bastante. E hoje a minha nova editora, M-Books, está consolidada. Já tem praticamente, vai para 11 anos de vida. Eu tenho aproximadamente 200 títulos em catálogo. Ela está indo muito bem. Ela já está, há algum tempo, já gerando cash flow próprio, não há necessidade nenhuma, nem de empréstimo, nem de injeção de capital. Ela já está relativamente conhecida no mercado brasileiro e eu tenho, assim, só me divertido, mas eu tenho exercido aquilo que eu mais gosto, que é ser editor. Recentemente eu publiquei o meu livro, O Vendedor de Livros, que conta a história da minha vida profissional, um pouco mais do que eu falei aqui agora, e eu tenho lá uns 30 cases de lançamentos de livros. São 30 cases de marketing, né? Que fala quais as estratégias, quais as ferramentas de marketing que eu usei no lançamento de alguns livros.
A minha vida profissional, ela continua muito bem, bastante sólida. Eu tenho tido assim, alguns sucessos na área editorial. A minha vida familiar está indo muito bem, graças a Deus. Já ganhei vários prêmios, não só na área editorial, como na área profissional. Agora, eu tenho o título de cidadão do Rio de Janeiro, cidadão carioca, cidadão do estado, cidadão de Caraguatatuba. Eu tenho prêmios Marketing Best, prêmio Administrador do Ano do Conselho Federal de Administração. A minha lista de prêmios é muito grande, mas eu confesso para vocês que a minha maior vitória foi ter constituído uma família, ter tido a minha mulher, as minhas filhas. Essa foi a minha maior conquista, essa que eu me vanglorio mais. Eu estou entrando na terceira idade, como se diz, a idade da felicidade. E eu tenho procurado usufruir dela à medida que ela vai chegando. Logicamente, a cada dia que passa, você vai sentindo uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um probleminha nos olhos, um probleminha no ouvido, mas a vida continua. Eu continuo ainda jogando futebol, voltei a jogar vôlei, voltei a jogar tênis, tenho feito bastante exercício. Eu tenho uma casa na praia, eu tenho usufruído da minha casa da praia. Aliás, eu montei uma internet, então eu levo o laptop para lá às vezes nas sextas-feiras, fico lá sexta, sábado e domingo, eu me interajo com o mundo, com a minha empresa. Então eu tenho curtido não só a praia em si, como também assim, a liberdade de você poder ir, vir, respirar um ar puro. Eu sempre gostei, pela minha infância, eu gosto de natureza, ouvir barulho, canto de passarinho. Então eu tenho curtido a minha vida, mas não tenho deixado de produzir. Eu acho que eu tenho ainda muita coisa a contribuir. Eu tenho recebido nesse momento vários autores que têm me procurado para orientá-los a fazer o seu livro. E é interessante, pela minha experiência, às vezes eu falo para eles coisas que parecem óbvias e que soam para eles como uma novidade. É interessante que só depois que termina a reunião é que eu percebo que eu contribuí realmente para que o novo autor desenvolvesse um texto dentro do que o mercado pede, né? Então, isso tem me feito assim muito bem na área profissional, eu ainda continuar produzindo e publicando livros. Essa editora nova que eu abri, a M-Books, ela para mim realmente foi uma bênção, porque eu estou podendo ser útil, eu estou podendo produzir. Eu tinha um pouco de medo da aposentadoria, aquela famosa segunda-feira que você levanta, lê todos os jornais, ouve todos os rádios, fala, e agora, o que eu vou fazer? Segunda-feira, eu ainda tenho coisa que fazer, isso me dá muito, mas muito prazer. Então, o prazer que eu tenho com a vida hoje é justamente esse, é poder profissionalmente ainda produzir e ainda ter tempo para curtir a vida fazendo outras coisas, praticando esportes. A minha filha, a Natália, ela está grávida e vai dar a minha primeira netinha, a Sofia, por esses dias. E a Isadora, que é a minha filha mais jovem, tá estudando na SPM, está terminando design, também super motivada. A minha mulher tem dado todo o apoio para nós, ela também fez uma pós-graduação, ela é formada em assistente social, ela também está atuante. Então a gente convive muito bem, a gente conversa muito, a gente fala de futuro profissional delas e do meu. E é interessante porque à medida que o tempo passa, a gente sempre procura dedicar mais tempo para a família, a gente sente essa necessidade. E é muito gostoso você conviver com os filhos harmoniosamente bem. O meu futuro, eu quero ser feliz. Eu quero ainda fazer as pessoas
que estão próximas de mim felizes. Eu espero poder curtir a minha família por muito tempo ainda. Espero, por muito tempo ainda, continuar a publicar livros, que é uma coisa que eu sei fazer e eu gosto de fazer. Eu gostaria de deixar como mensagem final para vocês que a vida profissional é uma luta constante, é uma batalha constante. Você não pode parar de ouvir e de aprender. É impressionante como em determinados momentos você sabe quando você tem que falar e quando você tem que ouvir. E para ouvir, você tem que se cercar de pessoas que você com o tempo também vai conhecer, que são pessoas sábias, que são pessoas que têm conhecimento, que são pessoas que vêm com informações úteis, tanto na vida profissional como na vida pessoal. E você tem que ter o bom senso de ouvir, guardar e, de repente, utilizar e aplicar. Eu sou uma pessoa muito feliz. A minha vida, desde a minha infância em Viradouro, passando por Ribeirão Preto, chegando em São Paulo para tentar a sorte, que não é bem sorte, é realmente trabalho. Eu dei certo na vida. Isso eu agradeço a Deus e agradeço a minha família que está comigo, do meu lado, eu tenho certeza, o tempo todo.